Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da DASA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Essa teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.dasa3.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante esse evento, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da DASA, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da DASA. Agora, passo a palavra ao senhor Rafael Lucchesi, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Lucchesi, pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, antes de passar a palavra aqui para o Rafael Bossolani, gostaria de apresentar a vocês uma visão geral sobre os nossos avanços e resultados no trimestre. Começamos o ano bastante desafiados, pois com a formação da JV da Rede Américas e a divisão das estruturas corporativas, precisávamos avançar rápido na complementação de nosso time de gestão. Concluímos esse processo e hoje temos um grupo muito forte, com espírito de colaboração, mesclado entre executivos com vasta experiência no setor de saúde, bastante tempo de companhia, com novos executivos extremamente qualificados tecnicamente, que chegam com muita vontade, alto engajamento ao nosso projeto de longo prazo e já com grandes contribuições. Em paralelo, elaboramos um plano bastante detalhado, com iniciativas para a evolução da nossa performance operacional, tanto para a expansão de nosso crescimento, como em otimização de custos e despesas. Este plano vem sendo executado com enorme disciplina por todo o nosso time. Como consequência, tivemos um terceiro trimestre com grandes avanços e resultados concretos, com crescimento forte da receita de diagnósticos, impulsionado pelo segmento premium, pelo atendimento domiciliar e pela vertical B2B, que hoje representa mais da metade dos exames realizados e atende mais de 8.000 clientes em serviços terceirizados pelo Brasil. Ainda aumentamos nosso portfólio com o lançamento de 80 novos produtos e serviços durante o ano de 2025, mantendo a nossa cultura de inovação e pioneirismo. Aceleramos a digitalização da jornada do paciente e incorporamos soluções de inteligência artificial, otimizando o processo de agendamento de exames, elevando a utilização dos equipamentos de imagem e impulsionando ganhos de eficiência. Avançamos também na modernização dos núcleos técnicos e na racionalização da rede de atendimento, com descontinuidade planejada de operações de menor desempenho. Em paralelo, lançamos um programa de otimização de nossas despesas, revendo a estrutura organizacional, revisando nossos processos internos e integrando sistemas de TI. No último dia 30 de setembro, comunicamos também as vendas das operações na Argentina e do negócio de medicina ocupacional, que totalizaram 704 milhões e fortaleceram a nossa estrutura de capital. Aproveito aqui para agradecer a todo o time de Maipu, Lab Medicina e Mantris, por todo o empenho, parceria e entregas relevantes no período em que fizeram parte da nossa companhia. São ótimas empresas, tocadas por ótimos profissionais. A decisão de desinvestimento foi estratégica para o foco no nosso core business no Brasil, mais um passo na simplificação de nossa operação e também no fortalecimento de nosso caixa. Com uma agenda disciplinada, foco no core business, estrutura de capital fortalecida e um modelo de gestão orientado a resultados, temos convicção que seguiremos avançando nas frentes estruturais nos próximos trimestres, sempre com visão de longo prazo para a companhia. Seguimos comprometidos com a oferta de saúde de qualidade,
para todos os brasileiros, combinando excelência médica, tecnologia e experiência do paciente. Agora, indo para o slide 4, eu vou falar um pouquinho dos destaques financeiros do terceiro trimestre. A receita bruta consolidada atingiu 2,9 bilhões, com diagnósticos apresentando 12% de crescimento e hospitais de oncologia Nordeste com 7%. Destaque para diagnósticos nacional, com avanço de 14,6% no trimestre, uma aceleração bastante relevante. Na frente de rentabilidade, um avanço muito forte da margem bruta, 5 pontos percentuais, e na margem EBITDA, com 7,6 pontos percentuais. Nosso ciclo de conversão de caixa foi de 71 dias, representando uma redução de 17 dias frente ao terceiro TRI de 24, resultado de nossos planos de otimização de prazo médio de recebimento, pagamento e estoque. A geração de caixa operacional foi de 481 milhões, crescimento de 113%, puxado pela evolução do resultado operacional e pela melhoria no ciclo de conversão de caixa. Tudo isso gerou mais uma redução em nossa alavancagem financeira, que agora está em 2,38 vezes. Mesmo com o aumento de volume e avanço de nosso programa de eficiência, a experiência do paciente segue sendo uma prioridade para nós. Nosso NPS segue no nível de excelência, com 76,9 pontos, crescimento de meio ponto percentual. Por fim, gostaria de deixar um agradecimento a todos que acreditam na DASA, clientes, médicos, parceiros comerciais, fornecedores, colaboradores e investidores, e reforçar o compromisso do nosso time de trabalhar incansavelmente para seguir aprimorando nossos resultados. Obrigado pela atenção, passo a palavra agora para o Rafael Bossolani. Obrigado, Lucchesi. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência e participação na nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. Antes de entrar nos resultados aqui, acho que vale destacar que esse é o segundo trimestre após a conclusão do carve-out do nosso negócio hospitalar e a criação da Rede Américas em sociedade com a Amil. Então, esse trimestre foi novamente marcado por avanços importantes nas frentes operacionais e financeiras, conforme já mencionado aqui pelo Lucchesi, cujos efeitos já aparecem nos números que a gente vai percorrer a seguir. Então, eu queria começar pelo slide de número 5, começando pelo nosso segmento de diagnósticos. Nesse segmento, a receita bruta do trimestre foi de 2,3 bilhões, que representou um crescimento de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse avanço veio principalmente do mercado nacional, que cresceu 14,6%, impulsionado pelo aumento de volume de exames, com destaque para o segmento premium, o atendimento domiciliar e o B2B, conforme já foi mencionado aqui. O volume médio de exames cresceu 13,8% e o ticket médio evoluiu 0,5%, o que mostra aí um crescimento saudável e consistente nesse período. Já que no mercado internacional, representado aqui pela nossa operação na Argentina, houve uma retração na receita de 30,5%, impactada pela variação cambial, dado a apreciação do real frente ao peso argentino nesse período, embora em moeda local esse crescimento tenha sido de 2 dígitos, próximos aí de 15%. A receita líquida ficou acima de 2,1 bilhões, que é um crescimento aí de 12% na comparação com o mesmo período do ano anterior, e o lucro bruto ajustado, ele somou 836 milhões, que é uma alta de 23,1%, com uma margem de 39,5%, o que representa um avanço de 350 basis points frente ao terceiro trimestre de 2024. Tá? Então, esse ganho reflete as ações de produtividade, de eficiência das iniciativas que a gente segue implementando, além da alavancagem operacional que foi gerada pela diluição dos nossos custos fixos aqui na companhia. Dentro da nossa estratégia de crescimento, a gente segue focado em otimizar a nossa rede de forma planejada e fortalecer as unidades com maior potencial de rentabilidade. Então, nesse trimestre, a gente encerrou 12 unidades de atendimento com menor desempenho e, ao mesmo tempo, a gente adicionou 15 novos postos de coleta em empresas parceiras com estruturas leves e ágeis, sem necessidade de investimento adicional.
Seguindo aqui para o slide de número 6, falando do segmento de hospitais e oncologia no Nordeste. Nesse segmento, a receita bruta foi de 515 milhões de reais, um crescimento aí de 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O avanço ele veio tanto de hospitais, que cresceram 8,2%, quanto de oncologia, com 4,4%, sustentado aí por novos credenciamentos, aumento de procedimentos de maior complexidade e pelo reposicionamento estratégico com redimensionamento aqui das nossas unidades. A receita líquida do segmento totalizou 449 milhões e o lucro bruto ajustado cresceu 22,1%, o que atingiu 168 milhões de reais, com uma margem subindo 620 basis points e atingindo aí 37,4%. Essa evolução ela reflete a nossa decisão estratégica de redimensionar e consequentemente, aqui interromper algumas operações menos rentáveis desde o início do ano, o que, por um lado, reduziu o volume médio de pacientes, mas, por outro lado, acabou elevando o ticket médio com um mix mais qualificado de procedimentos. Então, esse movimento ele foi sustentado pela redução dos custos operacionais, que é o resultado principalmente do menor número de pacientes por dia e da diminuição de leitos ativos, em linha com as ações de melhoria de rentabilidade que eu acabei de mencionar. Passando aqui para o slide de número 7, para os resultados da Rede Américas, que iniciou as operações oficialmente em 1º de abril, ou seja, novamente, esse é o segundo trimestre completo, né, das operações desde a criação dessa empresa, dessa joint venture. Nessa operação, essa operação ela segue evoluindo, né, a receita bruta do terceiro trimestre foi de 3,4 bilhões, uma alta aí de 5,3% sobre o trimestre anterior. Esse resultado ele reflete a evolução contínua da produção hospitalar, as melhorias de gestão de leitos e a consolidação de um mix de procedimentos de maior complexidade. A receita líquida chegou a 3,1 bilhões, um crescimento de 9% na comparação trimestral contra o trimestre do último trimestre do ano. O lucro bruto atingiu 659 milhões, que é um avanço bastante expressivo de 41% versus o trimestre anterior também, com uma margem de 21,1%, que representou uma alta de 480 basis points. E esse desempenho ele foi sustentado por uma série de sinergias operacionais que estão sendo capturadas e maior eficiência aqui na compra de materiais que contribuíram diretamente para a expansão da margem, mesmo diante das pressões de custo em medicamentos oncológicos. As despesas cresceram 66,5%, principalmente por dois fatores: a reversão da provisão de PDD no trimestre anterior e o aumento dos investimentos em marketing alinhados ao plano de reposicionamento da nova companhia. Nas outras receitas operacionais líquidas, tivemos uma melhora relevante, impulsionado por alguns efeitos extraordinários, como a indenização relacionada ao ajuste da dívida líquida entre DAS e ímpar, conforme previsto no acordo de associação, e ganhos aí com a atualização das taxas e prazos dos contratos de arrendamento. Já o lucro operacional foi de 459 milhões, uma alta de 148,7%, e o EBITDA alcançou 611 milhões, que é um crescimento de 92,2%, com uma margem de 19,6%, um avanço de 850 basis points contra o trimestre anterior. E aí, mesmo excluindo esses efeitos extraordinários que eu mencionei, o EBITDA recorrente seria de 406 milhões, né, com uma margem aí de 13%, ainda assim uma evolução de aproximadamente 2 pontos percentuais contra o segundo trimestre desse ano. E aí vale lembrar aqui que a DASA consolida 50% do lucro líquido da Rede Américas via equivalência patrimonial, de forma que as melhorias operacionais e de gestão de margem têm impacto direto no EBITDA da DASA. Passando então agora para o slide de número 8, falando um pouco das despesas comerciais, gerais e administrativas. No terceiro trimestre desse ano, as despesas comerciais
gerais e administrativas, o SG&A, ela totalizou 348 milhões, que é uma redução de 43,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, grande parte dessa variação, ela decorre da desconsolidação da operação de ímpar, né, após a formação da Rede Américas, que no terceiro trimestre de 2024 representava próximo de 240 milhões na base de comparação. Então, se a gente excluir esse efeito, as despesas apresentaram uma queda de 8,7%, que é o reflexo direto aí de ganhos do nosso programa de produtividade e de eficiência. A gente teve avanços importantes na revisão aqui de processos, na otimização da estrutura organizacional, nesse redimensionamento, na nova gestão aqui de cobrança, controle de inadimplência e também uma série de renegociações de contratos estratégicos aqui que acabaram resultando nessa melhora do nosso controle do nosso DNA. Essa é uma frente, ela é contínua para a companhia, na qual a gente tem evoluindo de forma consistente, sustentada por uma governança bastante estruturada para a captura de novos ganhos, garantindo que as iniciativas implementadas sejam não apenas pontuais, mas perenes e escaláveis, que reforça, assim, o nosso princípio de disciplina de custos e de gestão eficiente de recursos. Já as outras receitas e despesas operacionais líquidas registraram um saldo negativo de 30 milhões de reais nesse trimestre, ante o resultado positivo de 48 milhões do ano passado. Essa variação ela foi influenciada por efeitos negativos extraordinários que somaram, no todo, uma despesa líquida de 55 milhões. Então, aqui vale eu explicar. Então, de um lado, a gente teve um ganho de capital de 113 milhões de reais com a venda da operação da Argentina e da Amantris, né? E de outro lado, a gente teve uma despesa de 168 milhões de reais referente à indenização prevista aqui no acordo de associação com a Amil. Então, na soma combinada, isso totaliza 55 milhões de reais, os 55 milhões de reais negativos mencionados agora há pouco. Tá? Então, passando aqui para o slide de número 9, para o EBITDA do terceiro trimestre, o EBITDA consolidado do trimestre atingiu 691 milhões, é uma queda aí de 8% versus o terceiro trimestre de 24, que incluía os hospitais que foram transferidos para a Rede Américas. Né? Então, mesmo assim, a margem EBITDA subiu 760 basis points e chegou a 26,5%. Aqui também vale uma explicação para fins de comparabilidade. Então, é importante pontuar dois efeitos bastante relevantes. Primeiro, os itens não recorrentes ligados à conclusão da venda das operações de Argentina e Mantris e o encerramento dos ajustes remanescentes aqui da formação de Rede Américas, que geraram esse impacto líquido de 55 milhões nas despesas do trimestre, que eu expliquei no slide anterior. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é a equivalência patrimonial positiva de 62 milhões, proveniente do lucro líquido, né, da Rede Américas. Lembrando que no terceiro trimestre de 24, ainda incluía cerca de 212 milhões no EBITDA dos hospitais que hoje não fazem mais parte do nosso portfólio. Então, ao excluir esses efeitos, tanto de 2024 quanto de 2025, o EBITDA comparável no perímetro atual das operações de DASA cresceu 26,9%. Então, um crescimento bastante expressivo numa base comparável. E esse resultado ele reflete a combinação da consistência da nossa performance financeira e operacional, né, em todos os segmentos, com crescimento de receita e um avanço de margem bruta, né, e maior disciplina de custos, como a gente já mencionou aqui. Passando agora para o slide de número 10, com relação aos nossos investimentos, nessa frente a gente segue mantendo uma disciplina nos investimentos de expansão, com grande atenção à alocação de capital e ao direcionamento estratégico dos recursos. O CAPEX consolidado da companhia somou 61 milhões, que é uma redução de 55% em relação aos 137 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
No acumulado dos 9 meses, os investimentos somaram 184 milhões, que é uma queda de 33% frente ao ano anterior. Então, essa redução, ela reflete, em parte, a desconsolidação dos hospitais transferidos para a joint venture, né, que está ali na lâmina, no slide, e que no terceiro trimestre representou próximo de 18 milhões de reais. A gente vai seguir investindo de forma compatível com a nossa capacidade operacional e financeira, garantindo que cada aporte feito pela companhia contribua aqui para fortalecer a eficiência, a qualidade dos nossos serviços e a geração de valor no longo prazo. Passando agora para o slide de número 11, para poder falar dos prazos relacionados ao capital de giro. Importante mencionar aqui que todos esses prazos são em bases comparáveis, ou seja, já considerando os efeitos da desconsolidação dos hospitais e das operações vendidas no trimestre. Tá? Então, é uma base normalizada. E aí, queria começar pelo gráfico no lado esquerdo, onde a gente vê que o prazo médio de estoque reduziu em 14 dias, quando comparado com o terceiro trimestre do ano passado, e 16 dias, quando comparado com o trimestre anterior. E isso é fruto de um trabalho bastante focado na gestão e controle de materiais nos nossos CDs e nas nossas unidades de atendimento. Já o prazo médio de pagamento, ele também se alongou 4 dias nos últimos 12 meses e permaneceu estável ali na comparação do último trimestre. E, por fim, no gráfico ali da direita, no slide a gente tem o prazo médio de recebimento nas visões pré e pós-desconsolidação. Então, nesse gráfico, a gente pode observar que, considerando apenas o prazo médio de recebimento de diagnósticos e dos hospitais do Nordeste, que é o perímetro atual, a gente teve uma redução de 4 dias na comparação com o trimestre anterior. Então, nessa ótica, eu acho que é bastante importante destacar uma mudança estrutural importante na disciplina dos recebíveis pós a formação da JV, onde a gente sai de patamares ali próximos a 112 dias para patamares na ordem de 94 dias. Então, mesmo com esse avanço, o número ainda é influenciado pelo perfil dos recebíveis dos hospitais do Nordeste, que reforça com o portfólio atual, a companhia passa a operar de forma ainda mais sustentável, mais saudável e eficiente o nosso capital de giro. Então, eu queria passar para o slide de número 12 para falar da geração de caixa. No terceiro trimestre, a geração operacional de caixa atingiu 481 milhões, mais do que dobrando em relação ao mesmo período do ano passado, né, um crescimento aí de 112,8%. Esse resultado ele foi impulsionado pelo avanço consistente da qualidade operacional e pela melhor gestão do capital de giro, que a gente acabou de ver, com destaque para a redução de 17 dias no ciclo de conversão de caixa, como a gente viu no slide anterior. O fluxo de caixa livre também apresentou desempenho positivo, né, alcançando aí 415 milhões no trimestre, que aí é um aumento bastante substancial de mais de 250%, que foi impulsionado ali pelo fluxo de caixa operacional e pela disciplina dos investimentos, que eu já mencionei. Queria aqui reforçar que a geração de caixa para a gente segue sendo uma frente prioritária, onde a gente vai seguir buscando oportunidades para fortalecer a liquidez e sustentar a nossa trajetória aqui de crescimento. Avançando aqui para o slide de número 13, com a estrutura de capital da DASA. No gráfico da esquerda, podemos ver que encerramos o terceiro trimestre com uma dívida líquida de 6,6 bilhões, que é uma redução de 685 milhões em relação ao trimestre anterior. Essa é uma redução que ela decorre aproximadamente 100 milhões de evolução operacional, puramente operacional, e o restante pela entrada de caixa líquido da venda dos ativos, né? Também podemos ver que a gente segue avançando de forma consistente a nossa trajetória de desalavancagem, considerando a dívida líquida financeira, medida aqui após aquisições a pagar e antecipação de recebíveis. O índice de alavancagem atingiu 2,6 vezes o EBITDA, do EBITDA dos últimos 12 meses, nesse trimestre, comparado a 2,8 vezes no último trimestre, e 4 vezes
comparado a 4 vezes versus o início do ano. E aí, para fins de covenant, né, o indicador encerrou o trimestre com 2,38 vezes, bastante abaixo do limite de 4 vezes que está previsto nas escrituras das debêntures. A dívida financeira bruta encerrou o trimestre em 8,6 bilhões, com prazo médio de 3 anos, e ao final do trimestre a posição de caixa e equivalente somou pouco mais de 2,5 bilhões de reais. Ainda nessa frente de estrutura de capital e da nossa posição de liquidez, a gente vem trabalhando de forma bastante intensa na gestão do passivo ao longo dos últimos meses, conforme a gente anunciou na nossa última teleconferência de resultados, que assim faríamos, né? E essa tem sido uma agenda de acompanhamento muito próximo aqui por parte do nosso time, que tem olhado os prazos, custos, flexibilidades, etc. E nessa linha, a companhia avançou bem nesse tema. A gente deu um passo importante recentemente com a 22ª emissão de debêntures, que a gente anunciou ontem, depois do fechamento do mercado. Essa é uma operação de reperfilamento no montante de 1,1 bilhão, que a longo prazo mede a nossa dívida, melhora o perfil dos vencimentos e reforça ainda a nossa posição de liquidez financeira. Então, com essa emissão, o prazo médio da dívida ele passa de 3 para 3,6 anos e empurra parte das amortizações de 2020, 2026 e 2027, garantindo maior espaço para a gente seguir executando os nossos planos aí com bastante segurança. Ainda não é um processo encerrado, né? A gente segue trabalhando em outras frentes, mas essa operação representa aqui um avanço bastante relevante dentro da nossa trajetória e da nossa estratégia financeira. Então, aqui para finalizar, antes da gente seguir para a sessão de perguntas e respostas, eu quero reforçar que a gente segue focado em maximizar a nossa geração de caixa, que é uma das nossas frentes prioritárias, como eu já mencionei aqui, juntamente com o aumento da rentabilidade das nossas operações, e aí por meio de uma gestão bastante eficiente de captura de alavancagem operacional através de diluição dos nossos custos. Então, obrigado e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Senhor Leandro, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, boa tarde, obrigado. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira aqui, queria explorar um pouquinho o crescimento de diagnóstico nacional, né? Acho que foi um número muito forte, e vocês ali destacam o mercado premium, né? E a gente acompanhando até resultados de outras companhias, a gente também viu uma dinâmica parecida de marcas premium também indo bem aqui nesse trimestre. O que eu queria entender, assim, o que vocês acham que foram as iniciativas de produtividade micro da companhia e o que vocês viram de dinâmica de mercado mesmo, se teve alguma coisa específica para que o mercado como um todo fosse melhor. Se puderem falar um pouquinho como é que vocês viram o mercado nesse tri, acho que seria um primeiro ponto. E o segundo, queria perguntar um pouquinho aqui sobre oportunidades de credenciamento e de trazer mais clientes da Mil, né? Dado hoje o relacionamento que vocês têm ali via JV, que em tese é um veículo paralelo, mas vocês também têm trabalhado, enfim, iniciativas de aproximação aqui com esse pagador que é importante e hoje, de certa forma, é parceiro da companhia. Esses dois pontos. Obrigado. Oi, Leandro. Obrigado pelas perguntas, é o Lucchesi. Falar um pouquinho do crescimento do segmento premium. A gente criou uma rede, né, com a marca Auto São Paulo Rio, nos últimos anos, e a gente ainda tem uma parte das unidades com boa capacidade para crescimento. Então, a gente vem ocupando essas unidades. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a gente ainda tinha essa capacidade, ainda tem a capacidade de crescer nas mesmas unidades. Um segundo ponto importante, nós avançamos no atendimento domiciliar, também no Premium, com crescimento acima da nossa média, portanto, crescendo e puxando o crescimento desse segmento.
Nós temos também um nível de recorrência dos clientes muito alto e também de marketing espontâneo dos clientes. Então, a atração de novos clientes também é um terceiro pilar muito forte. E a gente, apesar de ser uma marca que cresce muito e já com uma boa presença, ainda tem uma questão de conhecimento de marca, então a gente investiu em algumas campanhas esse ano para fortalecimento e conhecimento de marca com ótimos resultados também. Somando tudo isso, a gente vem com um crescimento bastante acima da nossa média de crescimento no trimestre, e capturando um bom mercado. Quanto ao crescimento específico do mercado premium, a gente acredita que houve uma aceleração no terceiro tri, mas a gente ainda precisa de dados de ANS, de venda de planos de saúde, etc., para ter uma confirmação, mas aparentemente pode ter tido sim uma aceleração, até porque a gente conseguiu verificar que a gente deve estar ganhando um market share importante, mas o mercado pode ter crescido também. Quanto à segunda pergunta de parceria aqui, né, e relacionamento com a Amil. Ó, Leandro, a gente tem, nós somos uma empresa que atende praticamente todas as operadoras. A Amil é um dos nossos principais clientes, a gente tem uma relação de longa data com a Amil. Obviamente que estamos muito próximos. A gente tem sim iniciativas junto com a Amil para trazer credenciamentos, para trazer produtos que ainda não estivessem conosco, para criar soluções em conjunto que sejam boas para as duas companhias. Então a gente vem sim com um bom crescimento em Amil, e é mais uma alavanca de crescimento para a gente, sem dúvida nenhuma, e acompanhando também o crescimento que essa operadora tem tido no número de vendas de plano de saúde, presente nos novos produtos e com boas perspectivas aí para o futuro. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, tá ótimo. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Senhor Flávio, seu microfone já está liberado. Olá, Lucchesi, Bussolani, obrigado pelo espaço aqui para fazer perguntas e parabéns pelos resultados. Eu tenho dois pontos que eu queria abordar aqui. O primeiro é com relação à geração de caixa e estrutura de capital, né? Então, a gente tem visto aqui uma boa evolução da geração de caixa, né? Uma evolução bastante positiva. Queria entender qual que é a cabeça daqui para frente, né? Quais são os grandes drivers de melhora, se deveria ser mais relacionado a quedas de dias de recebíveis ou por uma melhora de margem, né? E aí, ainda nesse tema, queria ver se vocês conseguem nos dar um update aqui de como é que está a estratégia de desinvestimento dos ativos hospitalares e da clínica Amo também. E aí, a minha segunda pergunta é com relação à margem EBITDA da companhia ex equivalência patrimonial, né? Então, a gente viu um avanço bastante importante agora, de quase 500 basis points contra o terceiro tri do ano passado. Queria entender o que a gente deveria esperar olhar daqui para frente, né? A gente sabe que um aumento nessa magnitude é sempre desafiador, talvez o 4 tri sazonalmente tem uma margem um pouco mais apertada, mas se dá para mirar algo em torno de 21%, 22%, 20% no ano que vem. Obrigado. Flávio, obrigado pela pergunta. Bussolani aqui, vou pegar a primeira, depois eu passo para o Lucchesi. Como eu mencionei, a nossa geração de caixa na companhia ela tem sido um foco e um pilar estratégico bastante importante aqui para a gente, na qual a gente tem dedicado bastante esforço, tá? Então, a geração de caixa, de fato, ela foi um dos destaques do trimestre e ela demonstra bastante qualidade do nosso resultado operacional, e não tem ali efeitos contábeis ali ou de portfólio. Então, a gente entregou 481 milhões de geração de caixa operacional, como a gente divulgou aqui, e foi impulsionado aí por dois principais fatores, né? De fato, é a melhoria do EBITDA operacional da companhia, então a gente viu uma expansão de margem, com margens mais fortes em todos os nossos segmentos, né? Isso faz parte de um trabalho que vem sendo feito já há algum tempo, de otimização de custos e despesas através do nosso programa de excelência, combinado com um ganho expressivo aí de volumetria, o que gera uma alavancagem operacional importante. A gente consegue ter um flow-through importante desse EBITDA para a geração de caixa, né? O segundo efeito bastante importante, de fato, é uma redução relevante no nosso ciclo de conversão de caixa, né? Então, a gente reduziu 17 dias
o nosso ciclo de conversão de caixa na base comparável, ou seja, já excluindo os efeitos aqui de desconsolidação, né? E aí essa melhoria ela tem sido fruto de ações aí coordenadas na frente de cobrança, na frente de prazos com fornecedores e de uma série de eficiências em processos, né? Então, essa é uma frente que a gente deve seguir evoluindo, tá? Com bastante foco e bastante disciplina, dado que a geração de caixa aqui é um tema bastante prioritário aqui para a companhia. Então, eu acho que tem só mais um ponto que é bastante relevante aqui, que eu gostaria de mencionar, que além desses pontos que são cruciais que eu mencionei, a gente não utilizou qualquer tipo de antecipação de recebíveis no trimestre, ao contrário do que era uma prática frequente aí em ciclos anteriores. Então, a qualidade da nossa geração de caixa, ela foi bastante positiva e ela tende a se manter nessa linha. Com relação à venda dos ativos, a gente não tem nenhuma novidade, além das informações aí que estão públicas ou que a gente já divulgou. Então, o nosso foco segue sendo aqui medicina diagnóstica, mas a gente não tem nenhum aspecto novo aqui para comentar. Perfeito. Seguindo aqui, bom, Flávio, pelo que eu entendi, até vou te devolver aqui só para reforçar. A segunda pergunta você fez em relação à margem, falou um pouco da margem do último trimestre, queria entender para o ano que vem, é isso? Isso mesmo. Vamos lá. Ex-equivalência patrimonial. Ex-equivalência patrimonial. Bom, o nosso grande objetivo, sem dúvida, é incremento de margem, tanto bruta quanto EBITDA. Claro que entre os trimestres tem sazonalidade, né? O efeito de volume do calendário influencia bastante, então tem uma curva sazonal. Mas o nosso objetivo é sim seguir um crescimento de margem bruta e EBITDA. A gente não dá projeções, ainda estamos construindo o nosso orçamento do ano que vem, mas dizendo que a gestão está focada em tanto busca de receita com receita boa, né, com bons tickets e que ocupem bem as nossas unidades e as nossas estruturas, como com ganho de produtividade, digitalização, melhora de processos, para seguir incrementando a nossa margem. A gente ainda vê espaço e estamos com várias frentes abertas nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo, super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, seu microfone já está liberado. Boa tarde, Lucchesi, Solane, boa tarde a todos. São duas aqui do nosso lado. A primeira é dentro de Rede Américas, né? Vocês tinham comentado na apresentação da melhoria de 200 bips na margem, né? Quando a gente olha a linguagem ajustada, né? Do 11% para 13%. A pergunta é só porque vocês comentam no release que teve uma reversão de provisão no segundo trimestre. Não sei se vocês teriam esse valor para passar para a gente, para a gente tentar fazer uma limpeza nessa base do Q2, assim, só para comparabilidade aqui entre o segundo tri e o primeiro tri, ali na margem EBITDA da Rede Américas. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é mais para pegar uma atualização com vocês com relação à rolagem de dívida e liability management mesmo. Como que vocês estão hoje do ponto de vista de necessidade de rolagem? Qual que deve ser a estratégia? Se a companhia já vê espaço aí para redução dos spreads e alongamento e reperfilamento hoje da dívida, se essa agenda aí evolui um pouco mais. Obrigado. Oi, Samuel, obrigado aí pela pergunta. Com relação à Rede Américas, você tem uma reversão de provisão, de fato, no trimestre anterior, mas você tem, ao mesmo tempo, um efeito oposto de geografia de DRE, que está ali na linha de impostos e deduções, que praticamente se equalizam, eles se netam, tá? Então, você vai ver até que parte das despesas gerais, o aumento que a gente vê nas despesas gerais e administrativas na Rede Américas, ela tem esse efeito ótico aí de geografia,
mas sem efeito no bottom line, tá? Então, quando a gente retira esse efeito do segundo trimestre, o que a gente vê é que o terceiro trimestre ele traz um nível de despesa normalizado, o que é um aumento que um aumento aparente, mas na verdade esse benefício ele foi atípico entre geografias. Do ponto de vista de liability management, a gente fez um primeiro movimento agora, né? A gente vem trabalhando já nessa frente há algum tempo. A gente fez um primeiro movimento de reperfilamento de um programa que a gente está trabalhando dentro da companhia, que é muito importante. Novamente, ele não se encerrou, né? A gente tem outras frentes aí que a gente vai seguir atuando, e esse é um programa contínuo. Com relação a fechamento de spreads, etc., enfim, isso o mercado vai dizer, mas na nossa visão, a consistência nos resultados, trimestre após trimestre, com crescimento, expansão de margem, uma desalavancagem que deve seguir em trajetória positiva, naturalmente o mercado tende a convergir para uma adequação melhor do perfil de risco da companhia, que, na nossa visão, vem melhorando. Obrigado, boa tarde. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Lucchesi para que faça as considerações finais da companhia. Agradeço mais uma vez a presença de todos, reforço aqui o nosso compromisso de seguir firme, trabalhando, como eu falei, incansavelmente na busca de resultados para a companhia, sempre com visão de longo prazo, com prioridades claras, um time, como eu já reforcei, super engajado, com uma visão de qualidade, excelência, qualidade técnica médica e experiência do paciente que são incontestáveis para a gente. Trazendo novos clientes, sendo bons parceiros das fontes pagadoras, abrindo novas frentes de receita, potencialmente crescendo forte no B2B, aprimorando a nossa operação. Então tem muita coisa para a gente fazer pela frente. Estamos animados, energizados, acho que foi um bom trimestre e a gente segue firme aqui na condução para trazer bons resultados aqui nos próximos também. Muito obrigado a todos. A teleconferência da DASA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.